Olá pessoal, continuando aí. Então, a gente vai começar a falar agora dos principais problemas que envolvem aí a consolidação de um osso, as complicações que a gente pode ter, né, relacionada a isso, desde o momento em que ocorre o trauma até as principais complicações que podem ocorrer aí após o período até de imobilização, né? Então, pessoal, a gente viu aí a deformidade de Volkmann, né, que é bem grave, o paciente perde a habilidade da mão, fica com aquela mão que a gente chama em goteira, né? Ele não consegue fazer, fica com a mão nessa posição. Isso se dá aí alterações por isquemia óssea ou do sistema vascular. E aí esse sinal de Volkmann eu mostrei na aula anterior. Então é raro, mas pode acontecer, tá, pessoal? Eu já peguei paciente com essa patologia, né, decorrente do trauma aí. Uma outra situação que pode acontecer é a chamada síndrome de Sudeck. A síndrome de Sudeck, eu vou escrever para vocês aí lá no grupo. A síndrome de Sudeck é uma lesão que ela envolve tanto a parte vascular quanto a parte neurológica. O paciente tem umas situações onde ele vai ter uma sudorese, por exemplo, houve uma fratura e aí foi feita uma imobilização e essa compressão por muito tempo pode causar a síndrome de Sudeck. Então, a síndrome de Sudeck, ela é considerada aí uma síndrome por compressão, principalmente por ocasião da imobilização gessada. Então, o paciente, depois que ele retira, ele tem uma sensação de queimação. Uma hora o membro fica frio, outra hora o membro fica quente, e aí ele tem essa variação e muito suor, né, sudorese nessa região. Então, é considerada aí chamada de síndrome de Sudeck, pessoal. Então, das complicações, falamos aí das complicações chamadas de Volkmann, né? Temos a síndrome de Sudeck, e aí a gente vai falar agora dos principais relacionados a cada fase da consolidação. Pessoal, a fratura, ela acontece uma lesão tecidual, né? Então você teve uma lesão por continuidade do osso e aquela lesão, né, tecidual, ela pode acarretar alguns problemas. O sangramento, pessoal, é um grande problema também, porque, por exemplo, na fratura exposta, se você tiver um sangramento muito alto, né, você pode fazer aí um choque hipovolêmico, né, hipovolemia, e aí esse choque hipovolêmico pode levar à morte dependendo da quantidade de sangue que aquela pessoa perdeu. Então é muito comum acontecer em pacientes com fratura exposta. Por isso que a fratura, pessoal, as primeiras 24 horas que a pessoa fez a fratura, seja ela exposta ou não, ela é crucial aí para a recuperação. Então, às vezes a gente tem pessoas que fraturam e vai deixando, e às vezes a fratura era cirúrgica, e aí passado 24 horas ou 48 horas pós fratura não tem como fazer cirurgia mais, né? Dependendo do caso, os médicos não fazem a cirurgia porque o risco é maior. Então nós temos aí, lembra que a gente falou o sangramento, que é o hematoma que é gerado, né? A inflamação pode ter problemas relacionados à cirurgia, né? Também problemas relacionados à consolidação, à remodelação e problemas também relacionados à cura, e nós vamos ver eles aqui, pessoal. Pessoal, a lesão tecidual, que a gente tem uma lesão do tecido ósseo, e lembra que o nosso osso, no interior dele, ele tem a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. A medula óssea amarela, ela é formada de gordura, né? É o que a gente chama lá de tutano, quando a pessoa, o ossinho da galinha que você come lá, que você chupa aquela gordurinha é o chamado tutano, que é a medula óssea amarela. Ou seja, o nosso osso, pessoal, ele também guarda uma quantidade de gordura. E qual complicação que a gente pode ter, pessoal? Uma embolia gordurosa. Eu perdi uma tia com essa embolia gordurosa, ou seja, ela fez uma múltipla fratura por conta de um atropelamento,
sobreviveu, chegou no hospital conversando, porém, por ter sido muita fratura, né, conversando que eu digo sentindo dor, mas ainda conversava. E por conta dessas múltiplas fraturas, teve uma grande quantidade de gordura que saiu do interior aí do osso e aí ela causou uma embolia gordurosa. A embolia gordurosa ela é grave, pessoal. Ela pode, essa gordura que saiu do osso, primeiro lugar que ela pode ir é para o pulmão. E aí, se ela for para o pulmão, ela causa um chamado tromboembolismo pulmonar. E aí ela entope todas as artérias e veias do pulmão e a pessoa vem a óbito. Então, a fratura, pessoal, ela precisa ser tratada nas primeiras 24 horas, porque ela pode ser grave sim, né? E quanto mais osso fraturado, maior é a probabilidade de você ter uma embolia gordurosa, porque você tem um extravasamento da gordura para fora do tecido. Essa gordura ela pode fazer uma embolia, ou seja, ela pode entupir os vasos sanguíneos e a pessoa tem um problema. Eu falei do pulmão, mas pode acontecer também no cérebro, pessoal. Essa gordura aí parar lá no cérebro, e ela vai fazer um tromboembolismo cerebral, né? E pode causar uma isquemia e a pessoa pode ter um AVC isquêmico ou hemorrágico, né? O hemorragia é mais comum por lesão local, mas você pode ter sim fragmento de células sanguíneas chegando até o cérebro e provocando aí um entupimento dos vasos, causando uma isquemia local. Então, pessoal, dos problemas principais da lesão tecidual, do tecido ósseo, o principal deles é a embolia gordurosa. Então, essa é uma grande complicação da fratura, principalmente nos politraumatizados. O sangramento, pessoal, o sangramento ósseo pode provocar o choque hipovolêmico. O que é o choque hipovolêmico? Pessoal, volemia é o volume sanguíneo. Então, você pode ter uma queda brusca da quantidade de sangue e aí vai caracterizar uma hipovolemia. Aí o paciente pode entrar em choque dependendo da quantidade de sangue que ele perdeu. Então, o choque hipovolêmico, a pessoa vai ter que fazer transfusão de sangue, vai ter que receber o sangue para que ele possa ir fazer suas funções normais. Sendo o contrário, pessoal, não sendo ofertado sangue, ou pelo menos fazer um aumento hídrico, como por exemplo, colocar um soro no paciente, esse paciente vai virar óbito, né? Um grande outro, né, problema também aí, que pode acontecer na terceira fase da fratura, que é a fase aí inflamatória, é um edema, né? E aí a pessoa pode ter aí uma secreção compartimental. Então ela pode ter uma grande quantidade de acúmulo de secreção em um determinado compartimento. Isso pode causar sérios problemas. Então isso também é uma complicação relacionada à fratura. Outro problema, pessoal, da cirurgia. A cirurgia, a gente sabe que toda cirurgia ela é passível de ter infecção, né? Todo ato cirúrgico tem as suas complicações. A gente sabe que qualquer cirurgia ela é de risco, né? O paciente principalmente tem que se submeter a anestesia, né? E a anestesia geral muitas vezes é mais complicada, e aí o paciente durante a cirurgia pode ter uma infecção, principalmente nos casos de fratura exposta. Um outro problema que a gente já falou, pessoal, relacionado às complicações, nós temos a consolidação. A consolidação errada pode causar aí uma pseudoartrose. Lembra que a gente falou da pseudoartrose? É uma falsa impressão de que o osso fez a sua consolidação correta. E você olha no raio-x e percebe ali que na verdade aquele osso ainda não está preparado para carga, tá certo? Uma outra questão, pessoal, relacionada aos problemas, né, que vem aí da fratura, uma consolidação. Na consolidação, uma deformidade e consolidação viciosa. Então, a gente já falou na aula anterior, né, também dessa questão. Então, a deformidade, ela vai acontecer se o paciente não fizer o tratamento correto. Qual tipo de tratamento, pessoal? Qualquer um deles, seja o conservador, seja o cirúrgico, vai requerer cuidados, né? E esses cuidados
a gente precisa sempre orientar o paciente quanto a esses cuidados. E o que pode acontecer? Por exemplo, o paciente que faz a retirada do gesso por conta própria, né? O médico geralmente, pessoal, isso é muito comum acontecer. O médico orienta aí para vocês, são técnicos, olha, orientar o paciente que ele vai ficar 30 dias com gesso. Aí o paciente lá, ele vai ser reavaliado em 30 dias. Então o médico fala, olha, volta daqui 30 dias. O paciente já entendeu que ele tem que tirar o gesso com 30 dias, né? E geralmente o médico orienta, o técnico orienta, olha, o seu retorno vai ser em 30 dias. Isso não quer dizer que o seu osso vai estar consolidado em 30 dias. Você vai ser reavaliado para ver se a gente vai fazer essa liberação para retirada. Então, eu já vi muitos pacientes, não, mas o médico falou que em 30 dias, mas retornou para a consulta? Não, não retornei não. E aí o que é que mora o problema, pessoal? Então, pode acontecer uma consolidação viciosa, o paciente pode fazer uma refratura, né? Aquele tecido não está completamente recuperado, ele vai e fratura novamente. Então, são esses os grandes complicações aí, pessoal, relacionados a fraturas, né? E complicações relacionadas a fraturas aí. Então, vou passar aqui para vocês a síndrome da embolia gordurosa, foi o primeiro que a gente falou, né? Foi a primeira situação que a gente falou que pode acontecer. Só para a gente poder passar os sinais, pessoal, dos problemas relacionados à síndrome da embolia gordurosa. Confusão mental, acontece muito, o paciente está muito confuso, porque tem alteração cerebral, muita falta de ar por conta do tromboembolismo, e acontece principalmente nas primeiras 48 horas após a fratura, é muito comum acontecer a síndrome da embolia gordurosa, foi aquilo que eu falei, o paciente chega bem e aí acha que está bem, muitas vezes até recebe alta e depois começa a ter sintomas como falta de ar e confusão mental. Geralmente é porque está passando por um processo aí de uma síndrome de embolia gordurosa. Essa parte aqui, pessoal, choque hipovolêmico, que eu falei para vocês, relacionados à perda do volume sanguíneo, né? Então, ele pode acontecer o choque hipovolêmico, pessoal, ele pode ser hemorrágico, que é o principal que acontece aí nos casos de fraturas. Pode ser cardiogênico, ou seja, pode ter origem vascular. Ele pode ser neurogênico, pode ter origem aí neurológica. E o choque hipovolêmico pode ter origem séptica, ou seja, por uma infecção, o paciente pode fazer um choque hipovolêmico. Essa parte não é tão importante, tá, pessoal? É mais para a parte de diagnóstico. A trombose venosa profunda, pessoal. A TVP, né? E a TEP, a trombose venosa profunda, ela representa a formação de um coágulo, um trombo dentro das veias. Então, o que vai acontecer, pessoal? Você teve uma fratura, né? Aquela fratura, você teve ali uma quantidade de sangue saindo, extravasando em gordura, e aí ela pode ficar uma parte desse tecido gorduroso dentro do vaso. E aí o seu organismo vai querer fazer um processo ali para prender aquele trombo na parede ali na verdade um êmbolo, né? Ele vai pegar aquele êmbolo e vai prender na parede do vaso sanguíneo. E aí aquele êmbolo, geralmente ele vai se soltar e vai virar um trombo. E aí se aquele êmbolo soltou da parede do vaso e ele foi para dentro da corrente sanguínea, ele vai virar um trombo. E aí esse trombo, ele vai impedir a passagem e o fluxo normal de sangue naquele vaso, né? Então, pessoal, falamos aí as principais complicações relacionadas às fraturas, tá? E depois, na nossa próxima aula, essa é a nossa última parte dessa aula de hoje, na nossa próxima aula a gente vai começar a aprender as técnicas em si de imobilização, tá certo? Então,
Então, um grande abraço para vocês. Até o nosso próximo encontro.